Bom dia, hoje estamos aqui para apresentar um trabalho sobre o ciclo de carbono que constitui os ciclos biogeoquímicos. Somos alunos do Instituto Federal Baiano Campos Teixeira de Freitas, o curso técnico de agropecuária. Esse trabalho é referente à disciplina de agricultura ministrado pela professora Andressa Vieira. Os discentes são Marcela de Santos Oliveira e João Mateus Santos de Araújo. Os ciclos biogeoquímicos são as formas em que um elemento ou compostos químicos, tais como a água, fluem entre os seres vivos e o meio ambiente na biosfera. Os principais ciclos são o da água e o oxigênio, do carbono e do nitrogênio, do enxofre e do fósforo. O carbono. Cerca de 18% do nosso corpo em massa é formado por átomos de carbono e esses átomos são a chave de nossa existência. Sem esses átomos de carbono, não teríamos, por exemplo, as membranas plasmáticas de nossas células, as moléculas de açúcar que usamos como energia e até mesmo o DNA que carrega as instruções para construir e comandar o nosso corpo. Compostos de carbono de plantas e algas pré-históricas formam os combustíveis fósseis, tais como carvão e gás natural, que nós usamos hoje como fonte de energia. Quando esses combustíveis fósseis são queimados, o dióxido de carbono é liberado, o CO2, levando a níveis cada vez mais altos dessa substância na atmosfera. Este aumento do nível de CO2 na atmosfera modifica o clima da Terra e se tornou uma preocupação mundial. Sobre o ciclo de carbono, é o processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com os seres vivos. Nele verificamos como o carbono movimenta-se pela atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Meu nome é João Mateus e agora eu vou falar um pouco sobre as etapas dos ciclos de carbono, que são as etapas do ciclo biológico e o ciclo geológico. O ciclo biológico do carbono. O ciclo biológico do carbono envolve os seres vivos do planeta e pode ocorrer no meio terrestre e no meio aquático. Os organismos fotossintetizantes são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera no processo de fotossíntese. Esses organismos utilizam CO2 e liberam oxigênio. Nessa fotossíntese, o carbono é utilizado na fabricação de moléculas orgânicas. Os seres vivos necessitam da matéria orgânica para sobreviver, enquanto os autotróficos são capazes de produzir moléculas orgânicas e os heterotróficos necessitam consumir essas moléculas de outros seres vivos, sendo esse o caso, por exemplo, dos seres humanos. Desse modo, através da matéria orgânica, o carbono vai passando pelas cadeias e teias alimentares. Os seres vivos são também responsáveis pela liberação de gás carbônico no ambiente. Então, essa liberação ocorre por dois processos: o processo de respiração e o processo de decomposição. Na respiração, os organismos utilizam o oxigênio e liberam gás carbônico no processo. Já na decomposição, ocorre a liberação de gás carbônico e água. Na imagem podemos ver que as setas para cima indicam a liberação de CO2 para a atmosfera e só uma setinha, que é aquela da fotossíntese, indica onde vai ocorrer a reciclagem desse CO2. Ciclo geológico do carbono. O ciclo geológico é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, hidrosfera e litosfera e se destaca por ser um ciclo demorado. O carbono, como sabemos, é encontrado nos solos, nas rochas, nos ambientes aquáticos, como nos oceanos, e também é encontrado na atmosfera. O gás carbônico, o CO2, presente na atmosfera, é solúvel em água, assim como ocorre a troca contínua entre o CO2 na atmosfera e o ambiente aquático. Outra forma de movimentação acontece quando o CO2 se dissolve na água da chuva, produzindo H2CO3, que é uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicatadas. O processo de intemperismo provoca também a liberação dos íons Ca2+ e HCO3. Esses íons podem ser levados para o oceano, sendo utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Essas conchas, quando o animal morre, são depositadas no ambiente e se acumulam, fazendo parte do sedimento do fundo dos oceanos. Esse sedimento, depois de formar rochas calcárias, o CO2 pode ainda ser liberado pelos vulcões para a atmosfera. Considerações finais. As considerações finais é a importância do ciclo do carbono, que é essencial para a sobrevivência da vida no planeta, uma vez que o carbono é um elemento que faz parte da estrutura de todas as moléculas orgânicas. Além disso, esse elemento está presente em grande parte do material que compõe nosso planeta, como rochas, oceanos e a atmosfera.